a gente está falando de crianças que não estão mortas, mas estão envenenadas por um nível de mercúrio absolutamente intolerável, que vai desencadear em problemas gravíssimos de saúde, problemas mentais também, provavelmente. É duro falar isso, mas é verdade. Então, assim, é um problema que não é um problema que se resolve com alimento, pura e simplesmente. Eu queria trazer, já que você falou em maldade, para a gente comentar, uma publicação no Instagram da Regina Duarte que tem provocado muita indignação por tamanha maldade da publicação. Então, ela tem sido chamada de covarde, cruel, imoral. Eu vou colocar aqui a postagem para vocês terem uma ideia da crueldade mesmo, da maldade da publicação. Ela colocou uma criança, como se fosse, né, uma ilustração, como se fosse uma criança Yanomami, depois daquelas cenas que a gente viu das crianças desnutridas, ardendo em febre, 570 morreram por causas evitáveis no governo Bolsonaro, e ela pôs essa fotinho com a seguinte legenda: a infância desamparada dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixes, e ainda um emojizinho. Ela tem sido assim, o que choca é que ela tem 3 milhões de seguidores no Instagram, então ela fala com muita gente que endossa esse tipo de ironia, postagem, maldade, né? Falta de humanidade, crueldade. E eu vou ler alguns comentários e passo a bola para vocês. O Paulo Betti foi um dos que se indignou. Regina, sua atitude é inexplicável. Você é mãe, avó. Respeite a inteligência de quem lê suas postagens e te segue. Respeite o povo Yanomami. A Astrid Fontinelli, apresentadora do GNT, jornalista, eu nem acreditei quando li assim, o que a senhora escreveu, nem sigo mais, mas muita decepção. Mas dessa vez ultrapassou todos os limites da sanidade, a moralidade, a imoral, cruel demais. Não sensibilizar com a situação dessas crianças é porque a sua humanidade foi embora da sua alma. Trouxe também 2 comentários da Erika Takimoto, que foi também comentarista aqui da TV Fórum, deputada estadual do Rio de Janeiro. Fui lá no perfil da Regina Duarte, eu também, depois que eu fui lá ver, não é possível, é verdade, porque duvidei de que ela estava debochando das crianças Yanomamis. Vi a postagem mais recente falando que a vacina da Covid causa doenças e outras falando de Yanomamis da Venezuela. Foi pior que imaginei e ela tem quase 3 milhões de seguidores. O Ivan Valente, deputado federal, também sempre aqui conosco. Regina Duarte colocou em dúvida que as crianças Yanomami têm sofrido com desnutrição. Isso depois das imagens, dos relatos de todos os crimes de garimpeiros ilegais que destruíram rios e florestas. Até que ponto a cegueira ideológica pode levar, ou é só mau caratismo mesmo? E aí, Rovai e Bruno? Cara, eu conversava hoje com um amigo, enquanto assistia o treinamento futebolístico do Luca, né, e dizia isso, assim, a partir de eu acho que a gente tem que disputar os setores populares que votaram no Bolsonaro. Mas um certo setor que eu considero lustrado, que é uma palavra meio bizarra, ou seja, que tem um nível educacional, formação, que já leu alguns livros, que conhece história, esses caras não fizeram uma opção porque estavam com os olhos turvados. Eles tinham absoluta clareza de que opção eles estavam fazendo. É uma opção ideológica. Eles defendem a morte dos Yanomamis. Eles defendem a destruição dos Yanomamis. Eles defendem o fim da Amazônia do jeito que está. Você vai conversar com um sujeito desse, ele fala assim, e aquele bando de índio folgado que não trabalha, não faz porra nenhuma, velho. Não consegue nem o que comer, quer que a gente vá lá e dê comida para eles, estão loucos. E vai deixar o quê? Aquela montoeira de riqueza ali para quem? Para as futuras gerações? Quá. É isso aí. Esses caras defendem essa coisa. Esses caras são sócios. Eles são sócios desta crueldade. Eles são assassinos. Eles são co-assassinos desses garotos, dessas 570 que já devem ter passado de 570 crianças
né? Porque estão morrendo, todo dia está morrendo. E a gente está falando de crianças que morreram, a gente não está falando das que estão vivas, subnutridas numa época decisiva para o seu desenvolvimento adulto, né? A gente está falando de crianças que não estão mortas, mas estão envenenadas por um nível de mercúrio absolutamente intolerável, que vai desencadear em problemas gravíssimos de saúde, problemas mentais também, provavelmente. É duro falar isso, mas é verdade. Então, assim, é um problema que não é um problema que se resolve com alimento, pura e simplesmente. Esses rios seguem envenenados. E a gente não pode esquecer de uma outra condição, que eu acho que também a gente precisa observar, é o trauma, né? A gente também está vendo que são pessoas que vão ser realimentadas, vão comer, talvez tenham o seu ambiente recuperado de alguma forma, vão se sentir seguras, talvez nos próximos anos, de que garimpeiros não vão estar invadindo novamente as suas áreas. Mas e o trauma? E os estupros? E as pessoas que foram corrompidas fisicamente? E o pânico que eles passaram nesses últimos anos? Então, como a gente sabe, no próprio Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, as consequências elas não são simplesmente das vítimas fatais, né? Ela é um trauma que ele é carregado dentro de um povo, dentro de uma civilização pequena hoje, infelizmente, mas uma civilização que está no país há muito mais tempo do que esse projeto falido de invasão territorial, esse projeto falido de mineração de um país que não se assume com as suas responsabilidades e tal. Então, é por isso que eu acho que essa questão ela é muito importante, porque o projeto que está em jogo aqui, a promessa brasileira para o resto do mundo, é exatamente isso. Assim, a gente pode ser um país que apresenta para o mundo um novo modelo de desenvolvimento econômico, social e ambiental. A gente vai ser o país que vai provar para o mundo que é possível ser um país viável e moderno e futurista no século XXI, com suas civilizações originárias, presentes, vivas e contribuindo para a gente, que essa é a questão. A gente colocou um ministério agora. A gente tem indígenas com poder executivo, gente. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa gigante no mundo todo. Isso é uma apresentação de uma proposta, de um modelo real. Ou a gente vai ser o país que os portugueses colonizadores imaginaram que o país seria, que é o que a Regina Duarte está fazendo, que é o que essas pessoas estão fazendo. A gente tem que lembrar, gente, o nazismo ele não foi um episódio dentro de uma guerra, né? Ele é a construção ideológica na sociedade. Ele tem raízes psicológicas, filosóficas e tal, que antecedem muito a Segunda Guerra Mundial e sobrevivem à Segunda Guerra Mundial, que é eugenia. É eugenia. É a ideia de que nós, seres humanos, não temos destinos diferentes e a guerra e a morte e a sobreposição de um tipo humano sobre o outro é um destino biológico e espiritual, de que esses indígenas eles são atrasados, inferiores, né? De que eles são selvagens, né? De que eles não têm a mesma dignidade humana que um europeu branco, ou de alguém que entendeu que o capital e o progresso é o destino inevitável. Isso é o que está em disputa. Esse é o país que a gente vai ter que disputar. Por isso que ele transcende muito a direita e esquerda. Ele não se trata mais de uma disputa no espectro político, democrático, ideológico. É uma questão de vida e morte mesmo. E com essas pessoas não tem negociação. Não tem negociação. Se uma pessoa, se um cidadão pudesse ser recuperado, se o parente de alguém cair a ficha, ótimo, ótimo. Eu acho ótimo esses exemplos de nazistas que um dia entenderam o que estavam fazendo e se arrependem e tentam fazer reparação. Eu acho perfeito. Mas eu não acho que essas pessoas, como a Regina Duarte, como uma parte significativa da base do Bolsonaro, essas pessoas são recuperáveis ou perdoáveis. Uma, porque eles não estão pedindo desculpa para ninguém. Então não tem por que perdoar. Outra, porque eles não estão se arrependendo de nada. Eles estão dobrando a aposta. E o que a Regina Duarte está fazendo, eu entendo o Paulo Betti e a Astrid ficando em choque,
mas eu acho que mais do que resposta pessoal, estou muito frustrado com a Regina Duarte, o que a gente precisa fazer é, honestamente, arrancar ela da vida pública. Arrancar da vida pública. É assim, trabalhar para que essa conta do Instagram dela seja fechada, entendeu? Para que essa pessoa não tenha acesso a nenhum tipo de produto cultural, que ela possa fazer nenhum tipo de peça, entrar em nenhum tipo de teatro que tipo, tenha financiamento público ou algum tipo de estímulo com leis de incentivo, porque essa pessoa simplesmente ela faz parte de um projeto genocida. E ela não é uma atriz, ela não é uma pessoa pública, ela é ex-ministra da Cultura. Ela é ex-ministra da Cultura. Ela é a pessoa que durante a pandemia era ministra da Cultura e colaborou com o processo de destruição da cultura brasileira. Então, eu acho perfeitamente coerente que ela faça esse post. Eu acho esse post simplesmente uma parte da biografia dela. E acho que agora é isso. Agora que a gente está no poder, a gente não, né? Porque eu não estou, mas que a democracia está no poder. A democracia está no poder. A democracia está no poder de hoje. Eu só espero que ela exerça esse poder. Que esse poder seja exercido com a força executiva e a jurídica que está na Constituição. Porque, felizmente, durante muitos anos, a gente não precisou exercer esse poder com tudo, porque pouca gente, fora a Adriana Dias e o pequeno grupo dela, via o que estava sendo cozido no país em fogo brando. Né? Desde 2003, a Adriana Dias pesquisava grupos neonazistas. Veja só, precursora, né? E ela encontrou cartas do Bolsonaro em grupos neonazistas, né? Também anteriores. Antes dele ser presidente, quando ele era já deputado, né? Eu sei, assim, isso eu até, assim, eu vi muitas entrevistas com a Adriana, eu tive a felicidade de participar de uma live com a Adriana aqui na Fórum, e assim, uma das coisas que eu sempre admirei nela, que é uma coisa para pouca gente, é que a disposição de viver enfiada em um ambiente muito tóxico para o benefício social. É uma missão coletiva muito abnegada, muito generosa. Porque eu vou te falar, eu estou lendo... De alguém que era frágil, de alguma maneira. Que era frágil, a saúde frágil. Então você vê que espírito generoso, iluminado, que pessoa... assim, verdadeiramente boa, né? Você para tipo fazer algo que provavelmente faz mal para a saúde, né? Eu sei que para mim eu faria com certeza. Eu tô lendo por coincidência, eu tô lendo esse livro gigante aqui, a Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que é sobre, e eu tô lendo bem o começo novamente sobre a ascensão, né, do Hitler e tal, e do antes, né? E é impressionante. Tem umas passagens assim de páginas que você fala assim, parece que eu estou lendo o noticiário brasileiro, parece que eu estou lendo uma crônica brasileira, sobre o papel da polícia antes, sobre o exército, de que maneira que a direita era punida de forma muito diferente do que os democratas, como a democracia começou a ser confundida com ser de esquerda, como aceitou-se uma polarização entre quem defendia uma ditadura e quem era republicano. Isso era parte de um debate público. E o antissemitismo era pervasivo na sociedade, era tipo algo aberto, assim, que hoje no Brasil ele não é. O antissemitismo ele é subterrâneo, por isso que a Adriana observou ele com muita diligência. Mas o que é escancarado hoje no país como parte do debate público é ver o Aldo Rebelo no Globo escrevendo artigo de que os garimpeiros são vítimas, de que índio não pode ficar comendo banana verde, que não faz sentido eles viverem da maneira como eles vivem. Indo para Altamira, no meio do genocídio, escancarado, anteontem. Aldo Rebelo, no final de semana, em Altamira, falando que não podia demonizar os garimpeiros e que não tinha condição dos indígenas terem aquela vida selvagem. É isso que eu estou falando. Esse discurso nazista brasileiro, ele ainda está circulando da mesma maneira que o antissemitismo circulava na Alemanha nos anos 20, nos anos 30, que é parte do debate público. Se essas pessoas são adequadas de terem o modo de vida delas, se elas não estão atrapalhando o nosso progresso.
se elas não são usadas por interesses globalistas em nome de outras coisas. Então, assim, é uma situação muito, muito importante o que a gente está passando aqui. Fico, de alguma maneira, otimista, de alguma maneira muito tímida ainda, mas otimista de que para grande parte de uma mídia que fala com essa classe média popular, com uma classe média baixa, essas imagens estão circulando com muita intensidade. Que a repórter que foi para lá foi a Sônia Bride, né, que é uma pessoa humana, que é uma pessoa que entende do que está falando, que apresenta a questão de maneira jornalística com a empatia e com o drama necessários, né? Então isso eu acho que tem um potencial aí, mas é o que você colocou, Rovai, eu não sei nem como concluir, mas a gente tem uma disputa para fazer na sociedade brasileira real, entre boa parte de quem votou no Bolsonaro. E é um trabalho muito delicado, porque ele passa por um tipo de censura mesmo. Eu não acho que é a palavra certa, mas ele passa por frear de certos discursos que estão circulando, como a Regina Duarte, por exemplo. Uma pessoa que faz, ela precisa ser interrompida. Mas ele também tem que reconhecer que esse discurso ele já funciona por conta própria, né? Ele já está na mente, ele está instalado na cabeça de muitas pessoas, e para desfazer isso, não é com lei que você resolve. Não é com atitudes judiciais, não é com barrando a rede social de pessoas. É uma conversa cultural, uma conversa social que precisa circular de maneira muito, muito inteligente, assim.